Olá, sexto ano, professora Sandra de Matemática. E aí, vamos lá para mais uma videoaula de matemática? Então, chegamos na última unidade aí da nossa apostila 4, que é a unidade 11. Ela tem 3 capítulos. Essa videoaula fala do capítulo 1, que são comprimentos e superfícies, páginas 88 até 100. Então, vamos lá. Vamos começar a estudar as unidades de medida. Vamos falar um pouquinho das unidades de medida, começando pelas medidas de comprimento. Vocês lembram quem são as medidas de comprimento? Qual é a unidade fundamental? O metro. Então, ele está aí no centro da nossa régua. À esquerda, nós temos os múltiplos do metro. E à direita, nós temos os submúltiplos do metro. Então, vamos começar olhando para a esquerda. Decâmetro, DAM, 10 metros. Então, quer dizer, 1 metro multiplicado por 10. 10 vezes o metro. Então, 10 metros. O hectômetro, HM, 100 vezes o metro. Então, 100 metros. E o quilômetro, KM, 1000 vezes o metro. Então, 1000 metros. Então, decâmetro, 10 metros. Hectômetro, 100 metros. E o quilômetro, 1000 metros. Já na direita, nós temos os submúltiplos, são menores que 1 metro, ou seja, o metro dividido em partes. Então, nós temos o decímetro, DM, 0,1 metro, ou seja, o metro dividido em 10 partes. O centímetro, CM, 0,01 metro, ou seja, o metro dividido agora em 100 partes. E o milímetro, MM, 0,001 metro, ou seja, o metro dividido em 1000 partes. Então, nos múltiplos, nós vamos multiplicando de 10 em 10, e nos submúltiplos, nós estamos dividindo o metro de 10 em 10. O metro dividido por 10, o metro dividido por 100 e o metro dividido por 1000. Então, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Já nos múltiplos, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Bem tranquilo, vocês vão, estão relembrando isso lá do 5º ano, do 4º ano, eu tenho certeza que vocês já viram. Este é o quadro completo das unidades de medida para a grandeza comprimento. O que é uma grandeza? É aquilo que eu posso medir, contar, pesar. Então, é uma grandeza de comprimento. Então, vamos continuar. Leitura das medidas de comprimento. Como eu leio, esse número aí, essa representação. Então, no exemplo 1, eu coloquei 13,075 m. Então, como que eu vou ler isso? Ah, beleza. Qual é a unidade? É o metro, não é m? Então, é o metro. Aí, como eu vou fazer a leitura desse número? Ah, eu vou falar 13 metros. Lembra da vírgula? O que vem antes da vírgula não é a parte inteira? Então, é a unidade de medida principal. 13 metros e 75 milímetros. Por que milímetros? Eu tenho 3 casas. Ó, decímetro, centímetro, milímetro. Eu terminei aonde? Ah, no milímetro. Então, são 13 metros e 75 milímetros. Observem na reta, para facilitar a vida de vocês. A vírgula vai ficar onde? Na parte inteira, no principal, na unidade de medida que nós estamos trabalhando. Aqui, ó, não é em metro? Então, a vírgula vai ficar no metro. Então, 13 metros e 75 milímetros. Terminou exatamente aqui, ó, 3 casas. 3 casas, milímetros. Então, 13 metros e 75 milímetros. Exemplo 2, 56,106 HM. Quem é o HM? Qual é essa unidade de medida? Ah, essa unidade de medida é o hectômetro, professora. Como vamos fazer a leitura desse número? Então, quem é a unidade de medida? Ah, o hectômetro. Então, ele é a parte inteira. 56 hectômetros e 106 decímetros. Por que decímetros, professora? Observem agora onde vai ficar a vírgula. Observem a vírgula. Ah, aqui, ó, ficou no hectômetro. Então, eu tenho o 1 no decâmetro, o 0 no metro e o 6 aonde? No decímetro. Então, aonde nós terminamos é o seguinte ali, ó, que a gente vai colocar o nome. 106 decímetros.
Igual aqui, ó, o 5. Não finalizou ali o número no milímetro? Então, são 13 metros, porque a vírgula está aqui no metro, e 75 milímetros. Agora aqui embaixo, 56 hectômetros, ó, a vírgula no hectômetro. Aí você distribui 106, aonde parou? Decímetro. Então, decímetros, 106 decímetros. 56 hectômetros e 106 decímetros. Entenderam? Então, observem. A unidade que nós estivermos trabalhando é onde vai ficar a vírgula. E o restante, a leitura final, vai depender de onde parou a última casa. Aonde parou a última casa vai ser a leitura ali, milímetros, porque o 5 parou lá, ó, no milímetro. Ah, aqui foi decímetro, porque o 6 parou ali no decímetro. Contando que a vírgula sempre vai ficar na unidade trabalhada. Bem tranquilo, entenderam? Continuando, então. Vamos relembrar a conversão das unidades, quando eu quero passar de uma unidade para outra. Vamos lembrar aqui. Então, observem a reta, né? Novamente as unidades. Da esquerda, então começando daqui, da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a seguinte. Então, para transformar determinada medida de uma unidade na próxima unidade menor, devemos multiplicar por 10 o número que indica essa medida. Então, exemplo, eu estou no quilômetro e eu quero passar para metro. Eu vou multiplicar por 10, eu vou chegar no hectômetro. Eu vou multiplicar por 10, eu vou chegar no decâmetro. Eu vou multiplicar por 10, eu vou chegar onde? No metro. Então, sempre que eu quiser ir para a direita, eu vou multiplicando cada unidade por 10 até eu chegar onde eu quero. Já para voltar, vamos supor que eu estou aqui agora no milímetro e eu quero vir para o metro. Ah, então agora, quando queremos transformar determinada medida de uma unidade na próxima unidade maior, devemos dividir por 10, o número que indica esta medida. Então, se eu quero do milímetro lá para o metro, cada casinha agora aqui, ó, cada unidade eu vou dividir por 10. Então, do milímetro até o centímetro, dividir por 10. Aí, do centímetro até o decímetro, vou dividir por 10 novamente. E do decímetro até o metro, vou dividir por 10 novamente. Então, um exemplo. Vamos supor que eu tenha 2 quilômetros e eu quero passar lá para metro. 2 quilômetros equivale a quantos metros? Então, você pegaria o 2 vezes 10, 20. Já cheguei no metro? Não, então vou multiplicar de novo por 10. 20 vezes 10, 200. Ainda cheguei, só cheguei no decâmetro, ainda não cheguei no metro. Então, vou pegar o 200 vezes 10, 2.000. Então, eu cheguei. Então, quer dizer que 2 quilômetros é a mesma coisa que 2.000 metros. Bem fácil. A mesma coisa, se eu estou aqui no milímetro, 5.000 milímetros. Aí, eu vou dividir por 10, eu vou chegar no 500. 500 centímetros. Ainda não cheguei no metro. Ah, 500 divide por 10, 50. 50 decímetros. Só que eu ainda quero chegar até o metro, então vou dividir por 10 de novo. 50 dividido por 10, 5. Então, 5.000 milímetros é igual a 5 metros. Entenderam? 5.000 dividiu por 10 virou 500. Dividiu por 10 virou 50. Dividiu por 10 virou 5 metros. Então, lembrem sempre disso. Para a direita, cada casinha que você for andar para a direita, você vai multiplicando por 10. E cada casinha que você for andar para a esquerda, você está dividindo por 10. Vamos ver isso com uns exemplos. 23 decímetros. Eu tenho 23 decímetros e eu quero transformar em metros. Aí eu vou lá na minha tabelinha. Eu estou aqui, ó, no decímetro, e eu quero transformar em metro. Não é só uma casinha? Então, eu vou dividir o número por 10. Eu vou andar uma casinha com a vírgula para a esquerda, porque eu estou dividindo por 10. Se eu estou dividindo por 10, ah, professora, mas não tem vírgula aqui. A vírgula, quando não aparece, ela está aqui no final. Então, você vai pegar ela e andar uma casa com ela para a esquerda. Voltar um número. Então, qual o nosso resultado aí? Vou dividir por 10, vai virar 2,3 metros. Dividir por 10 e andar uma casinha com a vírgula para a esquerda. Por que dividir por 10? Porque você só andou uma casinha aqui, ó, do decímetro até o metro.
Agora na letra B, 0,52 milímetros e eu quero passar para decímetro. Então você vai lá, onde que nós estamos na reta? Ah, estou aqui, no milímetro. E eu quero ir até o decímetro. Olha bem, vou dividir por 10, vou dividir por 10. Então, na verdade, eu estou dividindo por quanto? Por 100. Então, eu vou voltar 2 casinhas com a vírgula para a esquerda. Ó, a vírgula está aqui. 1, 2. Cada setinha dessa é como se fosse uma casinha que eu estou voltando. Ah, professora, não tem número aqui. Quem que a gente vai colocar? 0. Então, vai ficar 0, 0 e a vírgula. Como ela não pode ficar sozinha, então vai ficar 0,0052. Então, nós estamos dividindo esse número aqui por 100, ou seja, andando com a vírgula 2 casas para a esquerda. Observe, a vírgula estava onde? Aqui. 2 casas para a esquerda, ela veio para cá. Para ela não ficar sozinha, também tem que colocar o quê? Um 0. Por isso ficou 0,0052 decímetros. Então, nós passamos de milímetro para decímetro. Ó, milímetro dividiu por 100, dividiu por 100. Então, por 100 não, por 10. Milímetro dividiu por 10, dividiu por 10. Então, no final, nós dividimos por 100. Dividir por 100, andamos 2 casas com a vírgula para a esquerda. Letra C. 2,54 quilômetros para metros. Então, agora, observe. Agora, a gente está aqui, no quilômetro. Queremos ir para o metro. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, nós vamos multiplicar por 1000. Ou seja, nós vamos acrescentar 1, 2, 3 zeros. Ou nós vamos andar 3 casas com a vírgula para a direita. Cada vez que eu multiplico por 10, eu ando uma vez com a vírgula para a direita. Então, 1, 2, 3 casinhas que eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, observe. Eu vou pegar aqui, ó, 5, o 4, e vou ter que completar aqui com quem? Com 0. Então, isso vai ficar multiplicando por 1000, 2.540 metros. Entenderam? Na letra A e na letra B, nós voltamos, dividimos. Cada vez que nós dividimos por 10, nós andamos uma casinha com a vírgula para a esquerda. Já na letra C, nós multiplicamos por 10. Só que nós multiplicamos por 10, vezes 10, vezes 10. Então, na verdade, nós multiplicamos por 1000. Então, nós andamos 3 casas com a vírgula para a direita. Bem fácil, então guardem isso, como faz essa transformação que é muito importante. Perímetro de uma figura. Vocês já estudaram isso comigo lá nos polígonos. O que é o perímetro de uma figura? É a soma das medidas de todos os lados da figura. Só lembrando um detalhe. Quando nós vamos somar estas medidas, elas precisam estar na mesma unidade de medida. Eu não posso somar metro com centímetro, metro com decímetro. Então, eu posso somar ou subtrair unidades iguais. Então, exemplo, se na prova eu coloco um triângulo, um lado em metro, o outro lado em metro e o terceiro lado em centímetro, e peço lá no enunciado, qual o perímetro desse triângulo em metros? O que vocês vão ter que fazer? 2 lados já estão em metro. Eu preciso, então, pegar aquele terceiro lado que não está em metro, que está em centímetro, e converter para metro. Transformar em metro. Tá bom? Então, guardem isso. Eu só posso somar ou subtrair, trabalhar na mesma unidade de medida. Tá? Na mesma unidade de medida. Ou passa tudo para metro, ou passa tudo para centímetro, mas tem que ser a mesma unidade de medida. Aqui no nosso exemplo eu coloquei todos os lados já em metro. Ó, 50 metros, 97 metros. Vocês podem observar que todos os lados estão em metro. Só que, exemplo, se esse 50 aqui tivesse em centímetro e eu pedisse o perímetro em metro, você teria que pegar esses 50 centímetros e passar para metros.
tudo bem? Então, pode ser 1. Se um dos lados não estiver na mesma unidade de medida, você tem que pegar esse lado e transformar. Se fosse 50 centímetros, nós teríamos que passar para metros, tá? Então, aqui, como todos os lados estão com a mesma unidade de medida, que é o metro, eu posso somar. O perímetro aí é a soma de todos os lados. Somei tudo, deu 320. E a pergunta era, um milionário construiu sua casa em um condomínio de luxo. Ele desejava cercar o lote em que construiu sua mansão. Veja a vista panorâmica desse lote e calcule quantos metros de cerca ele deverá comprar. Então, nós queremos saber quantos metros, né, de cerca ele deverá comprar. Então, somamos todos os lados que já estão em metros, na mesma unidade de medida, e deu 320 metros. Então, quer dizer que ele deverá comprar, né, são necessários 320 metros de cerca para cercar o lote aí do milionário. Entenderam? Então, a única observação que vocês não podem esquecer é que eu preciso trabalhar na mesma unidade de medida. Medidas de área. Há várias situações em que é preciso medir uma superfície. Agora a gente está falando da parte plana, da superfície plana. Por isso temos as unidades de medidas de área. A mais utilizada é o metro quadrado, exatamente como nós vimos lá no metro. Só que agora todos eles elevado ao quadrado. Então nós vamos ter metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado, nos múltiplos. E nos submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. A única diferença agora é que como o 10 está elevado ao quadrado, ele virou 100. Então, cada casinha lá que nós multiplicávamos por 10, agora nós vamos multiplicar por 100. Então, nós vamos aumentar de duas em duas. Nós vamos andar de duas em duas casas. Porque quando você multiplica por 100, você não tem que andar duas casas para a direita, mais duas casas para a direita e assim por diante. E quando você quer dividir? A mesma coisa. Quando você estiver voltando agora, exatamente igual nós fizemos lá, dividindo por 10, agora nós vamos dividir por quanto? Por 100. Do milímetro quadrado para o centímetro quadrado, vou dividir por 100. Então, eu vou voltar duas casas para a esquerda. Então, quer dizer, você sempre vai pensar no dobro. Se você tinha que voltar uma, duas, três casas, do milímetro. Se fosse o milímetro comum, né, não sendo o milímetro ao quadrado, fosse o milímetro. Uma, duas, três casas para chegar no metro. Agora, quando é no milímetro quadrado para o metro quadrado, 2, 4, 6 casas para a esquerda. Então, você vai andar, cada casinha que você pular aqui, cada unidade que você quer voltar, você vai pular duas casas com a vírgula para a esquerda, tá? O dobro. E a leitura? Como vai ser a leitura disso? A gente, da mesma forma lá, só que aqui você vai considerar, de 2 em 2, porque 10 ao quadrado, então a gente está de 2 em 2. Então, quando eu tenho 3,81 metros quadrados, a vírgula vai estar no 3. E o 81, ele vai ficar todo aqui no decímetro quadrado, você não vai passar para o centímetro. Por quê? Eu não vou, a gente não está fazendo 10 ao quadrado? 100, de 2 em 2. Então, a gente considera aqui, dois números como uma casinha na régua. Então, 3, como que vai ficar a leitura disso? 3 metros quadrados e 81 decímetros quadrados. Então, você vai colocar de 2 em 2 dentro da casinha também o número, na hora de fazer a leitura. Exatamente, igual ao exemplo 2. 12,5 decímetros quadrados. A vírgula ficou aqui, no 12. Então, como que eu vou fazer a leitura? 12 decímetros, 12 decímetros quadrados e 50 centímetros quadrados. Professora, por que você ia ler a 5,50? Se eu acrescentar o zero à direita ali, não mudou nada. E eu preciso de dois números, porque eu estou trabalhando o quê? Em multiplicação e divisão por 100 agora. Então, 50 centímetros quadrados. E para fazer a conversão? Então, a mesma coisa, lembra que eu falei? Só que agora nós vamos multiplicar ou dividir por 100. Vamos ver nos exemplos que fica mais fácil.
Eu tenho 50.000 centímetros quadrados e eu quero passar para metro quadrado. Observem na reta, eu estou aqui, eu estou no centímetro quadrado e eu quero ir até o metro quadrado. Então, ó, divide por 100 e divide por 100 são 4 zeros, ou seja, 4 casas para a esquerda. Então, você vai, ó, 1, 2, 3, 4, veio para cá. 5,0000. Eu preciso colocar esses zeros? Não. É como se eu tivesse tirado 1, 2, 3, 4 zeros. Sobrou quem? Ah, o 5. Então, 50.000 centímetros quadrados é a mesma coisa que 5 metros quadrados. Então, dividiu por 100, dividiu por 100. Por isso que nós andamos 4 casas para a esquerda. Letra B. Eu vou colocar aqui a reta para vocês entenderem melhor. Eu estou no decímetro quadrado e eu quero ir para o quilômetro quadrado. Então, aqui, ó, decímetro quadrado. Dividiu por 100, dividiu por 100, dividiu por 100 e dividiu por 100. Quantos zeros? 2, 4, 6, 8. 8 zeros. Então, são 8 casas que eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. Então, você vem aqui no nosso exemplo. A vírgula estava aqui, ó. Depois do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocou a vírgula. Só que ela não pode ficar sozinha, eu coloco mais um zero. Então, 0,000007982 quilômetros quadrados. Então, é bem simples. Cada casinha que você anda aqui, ó, na reta, para você mudar, você vai andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. Ou para a direita, se for na multiplicação. E tem algumas unidades que são mais agrárias, que são usadas no campo. Ó. Normalmente usamos o metro quadrado para medir a área de uma superfície e, se necessário, também o centímetro quadrado, o quilômetro quadrado. Quando está agora, uma das medidas utilizadas para medir uma fazenda é um hectare. Hectare, H. Aqui a gente não usa muito no Rio porque a gente não tem fazenda, né? Mas quando a gente vai lá para o interior e para a parte mais rural, aí eles usam, né? Um hectare. Cada hectare vale 1 hectômetro quadrado. Então, 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado, que é igual a 10.000 metros quadrados. Então, quer dizer que 1 hectare, se o cara falar, eu tenho uma fazenda de 1 hectare, significa que ele tem uma fazenda de 10.000 metros quadrados. E tem ainda que eles dizem, um alqueire paulista, um alqueire mineiro, mas isso não é muito usado aqui, né, no Rio de Janeiro. Mas é importante também, assim, só para conhecimento de vocês. Eu coloquei aqui, marcadinho, né, só de curiosidade. Tem também o área, né, depois vocês leem. Até coloquei a página lá para vocês lerem. É mais curiosidade mesmo. Então, terminando aqui a nossa videoaula, assim que terminar, aproveitem para ir lá fazer os exercícios, né, da apostila 4, capítulo 1, unidade 11. Coloquei aqui as páginas para vocês, os exercícios. Quem vai mandar a correção para vocês é a professora Tati. E hoje eu vou mandar 2 vídeos. Esse vídeo falando das medidas de comprimento e medidas de superfície. E vou colocar também como calcula a área das figuras. A gente não está falando da área? Então, o próximo vídeo ele é curtinho, mas ele fala para vocês, eu vou explicar como calcular a área do quadrado, a área do retângulo, a área do triângulo, a área do losango, no próximo vídeo, que também é curtinho. Por isso, eu estou mandando 2 vídeos. Para esse não ficar muito longo, eu dividi em 2 vídeos. Então, esse é o capítulo 1 e o capítulo 2, ele é bem pequenininho, ele fala só das áreas, tá? Estou mandando os 2 para vocês. E qualquer dúvida, me mandem perguntinhas lá no Escola Web, tá? Espero vocês lá. Um beijo!